Glorioso é Teu nome, Pai. Obrigado, Jesus, por tudo que já recebemos do Senhor aqui. Sabemos que a Tua bondade está conosco, que o Senhor falará conosco, nos dando, Pai, toda a orientação necessária para que a nossa vida continue sendo exemplo a uma terra corrompida, a um mundo mau, que necessita da Tua glória, que necessita muito da Tua majestade e glória, Pai. Senhor, somente o Teu Espírito poderá nos conduzir a uma terra plana que dá os seus frutos, mesmo em tempo de sequidão. Nós sabemos que o Teu Espírito nos conduzirá, Senhor, a um entendimento novo a cada manhã. E nós queremos compreender o entendimento para esse dia, para esse final de semana, para tudo que precisa ser feito. Nós queremos, Deus, derramar o nosso coração em um tempo de entendimento, em tempo de revelação, para que nós possamos cooperar no Teu reino com sabedoria e graça. Senhor, obrigado por cada família, obrigado por cada filho, por cada filha, gerado pelo poder do Teu Espírito na palavra. Que Tua bondade, Senhor, se derrame sobre nós, quando nós estamos aqui, para compartilhar o que Tu és para a vida dos nossos irmãos. Nós Te louvamos, ó Pai, porque sabemos que a Tua bondade tem nos alcançado pela graça que Cristo trouxe a nós, o favor imerecido, aquilo que nós de maneira alguma tínhamos condições, Senhor, de receber, mas o Senhor, na Sua infinita bondade, trouxe de graça para todos quantos quiserem, podem beberem da água viva, que é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Que a graça e a paz esteja em cada lar, cada família, que o Espírito do Pai, que se move em nós, possa trazer todo o entendimento necessário para o nosso crescimento e maturidade. Quero compartilhar com vocês a palavra de Deus, como sempre, registrada aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 16, que diz assim: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E havendo-lhes dado muito açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces se moveram e logo abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todas. O texto é um pouco longo, mas é interessante que a gente faça essa leitura para que a gente compreenda o que está acontecendo no momento
histórico do livro de Atos, que realmente foi a vida dos nossos primeiros pais, a vida dos nossos apóstolos de Cristo, como eles enfrentaram os problemas, como eles enfrentaram as lutas, que hoje muito nos inspira sabendo que nós estamos aqui também para cumprir um propósito, assim como eles. Eles venceram este propósito das suas vidas aqui na terra, e nós, como filhos e filhas de Deus, estamos aqui para cumprir o nosso. Nada é por acaso. Cada coisa, cada momento, cada circunstância que nos cercam, elas têm cooperado para que a nossa história se completa aqui na terra. Quando nós temos entendimento de Deus, nós vamos compreender que tudo que Deus faz é bom, que tudo que Ele faz é para nos aperfeiçoar nele e para mostrar ao mundo a sua grande glória. A glória que veio através de Cristo, na cruz do Calvário, ali entregando a sua vida por nós. No primeiro momento, ele como homem, ele se entregou para a salvação de todos nós, o inocente pelos culpados. Aquele que morreu por nós ali na cruz, nos dando assim tudo aquilo que Deus é, tudo aquilo que Deus tem, tudo aquilo que Deus, na sua força e na sua plenitude, no seu conhecimento, na sua onipotência e na sua onisciência, antes da fundação do mundo, Ele planejou, Ele quis nos salvar em Cristo. E isto é chamado de graça. A graça que Cristo trouxe ao mundo para salvar os homens pecadores, nos quais eu e você eram participantes do pecado, éramos participantes da miséria, éramos participantes das tragédias humanas, sem conhecimento algum. Nós caminhávamos, sem dúvida alguma, para a perdição. Mas Cristo veio, e Ele vindo nesse tempo presente, nos chamou através da sua palavra de fé, para que nós tivéssemos conhecimento da sua glória e pudéssemos participar dela. E nós participamos dela de que forma? Vivendo de maneira inteligente aqui na terra, vivendo de maneira com entendimento claro. Estou aqui nesses dias para cumprir um propósito daquele que me chamou das trevas para a sua gloriosa luz. Então toda a sabedoria está em Cristo. A palavra de Deus diz que foi do agrado de Deus salvar o mundo pela loucura do Evangelho. O Evangelho é loucura para os que perecem, para aqueles que não querem crer que é possível esta palavra de vida entrar em nosso coração e mudar a nossa mente. Aconteceu o grande milagre da transformação da mente, daquilo que é necessário para que a gente pense de maneira como Deus pensa. A palavra diz que nós recebemos a mente de Cristo. Nós tivemos uma mudança, uma transformação para pensar como Ele pensa, para entender como Ele entende e para viver como Ele viveu aqui nesta terra. Desapegado, mas tendo tudo, né? Com esse entendimento, muitas vezes nós não temos nada, mas nós temos a fé que transforma o ambiente em que nós estamos inseridos. Não importa o lugar que você está vivendo, não importa o lugar que você está plantado, mas nesse lugar que você está plantado, Deus colocou você aí para que você dê frutos, e os teus frutos permaneçam para a glória do Pai Celestial. Então, nesse entendimento, nós vamos perceber aqui, nesta leitura de Atos, capítulo 16, que realmente Paulo e Silas são homens que compreenderam plenamente a sua missão aqui na terra. Então, eles estão aqui em Filipos, né? Pregando o Evangelho, e aqui diz: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores.
Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Então nós percebemos aqui Paulo e Silas indo em um local para buscar a Deus em oração, para buscar a Deus em favor daquela cidade, em favor daqueles homens que ali residiam. Eles encontram uma jovem que diz palavras boas, mas as palavras boas que ela está dizendo não é dela mesma, é de um demônio, é de um espírito maligno que tenta enganar Paulo e Silas, persuadindo de maneira bondosa. Esses homens que nos pregam o Evangelho são verdadeiros homens de Deus, ou servos de Deus, mas é um espírito enganador. E como eles têm entendimento, Paulo tem entendimento, que aquilo que aquela jovem está dizendo não é dela mesma, mas sim algo que Satanás está trazendo à mente dela para usá-la de maneira a dar lucro aos seus senhores. Ela tinha até um dono, ela tinha pessoas que lucravam através das adivinhações, das revelações diabólicas que ela tinha. Então aqui, naquele momento, Paulo toma uma posição, ele vai até ela e repreende aquele espírito. Diz aqui: isto ela fez por muitos dias, mas Paulo voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora, o demônio saiu. Um grande milagre. Ela foi liberta. Ela teve a sua consciência restaurada. Sua mente voltou ao entendimento e ela estava no seu perfeito juízo. Ela não era mais dominada por Satanás. E neste momento tem os seus donos, aqueles que lucravam através daquilo que essa moça fazia, se enfureceram contra Paulo e Silas. Ficaram realmente muito bravos. Porque, na verdade, as pessoas aqui na terra, as pessoas que não têm conhecimento de Deus, só pensam em uma coisa, primeiramente falando, só pensam em lucro, só pensam em como ganhar, só pensam em como levar vantagem, não importa quem eles estejam usando. O ser humano para eles não tem valor algum. O ser humano para eles não vale nada. O ser humano só vale enquanto ele está dando lucro para os seus senhores. Totalmente oposto ao nosso Deus. O nosso Deus, ele desceu ao pó, ele desceu ao lixão deste mundo para buscar e salvar o que estava perdido. O Senhor dá valor ao ser humano. Jesus valorizou a minha vida, valorizou a sua vida, se entregando a si mesmo por nós na cruz. Ele pagou o preço que eu não merecia, que você não merecia. Naquela cruz ele morreu a nossa morte, para que nós tivéssemos vida. Então, você pode ser desvalorizado por muita gente. Você pode não ter valor aos olhos da sociedade, mas creia, o teu valor diante de Deus já foi manifestado na cruz. Quando Cristo morreu por você, Ele já dizia para você, meu amado e minha amada que está ouvindo esta palavra, o valor que você tem excede muito mais do que você imagina, é muito mais do que os homens dizem que você é. É muito mais do que aquilo que a sociedade diz que você tem. O teu valor excede ao dos rubis, ao do ouro, a da prata. Pedro, falando sobre isso, ele diz: não foi com ouro e nem prata que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo no Calvário. Irmãos, entenda isso, valorize isso. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, meu amado, não se desvalorize. Cristo pagou o seu preço, mesmo que as pessoas olhando para você não diz nada, não valorizem nada do que você é. Deus já te valorizou em Cristo. É isso que você precisa receber neste momento. Receba a tua força, receba bom ânimo, receba coragem, receba a ousadia que vem da cruz. Viva o que Cristo diz que você é.
Não o que as pessoas estão dizendo, mas o que Cristo diz que você é. Você é filho e filha de Deus. Então esta moça recebeu a cura, recebeu a libertação, mas os seus senhores se indignaram pela libertação dela. E diz aqui: e vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-se aos magistrados, disseram: estes homens, sendo crentes ou sendo judeu, perturbam a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, vendo que somos romanos. Por fazer o bem, eles são levados ao julgamento em praça pública, onde todas as pessoas da cidade se reuniam. Todas as vezes que tinha ali um ajuntamento, todo mundo se alvoroçava e queria estar ali, sabendo que estava acontecendo alguma coisa estranha. Todo mundo vem, todo mundo da cidade aparece. Mas qual é a causa daquele momento ali? O que eles estão querendo julgar? O que foi que eles fizeram? Qual é o crime que Paulo e Silas praticou? O crime que eles fizeram foi fazer o bem. O crime que eles praticaram foi expulsar o demônio que prendia aquela jovem. E agora então estão enfurecidos contra eles. E sabe o que acontece? E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com vara. Irmãos, veja bem, a multidão enfurecida. Nós percebemos o quê? Que muitas vezes acontece isso em nossos dias. A multidão se une para fazer o mal. A multidão se une para contrariar a vontade de Deus. Nem sempre, como diz o ditado, a voz do povo é a voz de Deus. Não é. Muitas vezes, ou pelo contrário, na verdade, o povo não está com a voz de Deus. A multidão não está com a voz de Deus. A voz de Deus é minoria. A voz de quem fala realmente o coração de Deus, quem fala realmente os pensamentos de Deus, é aqueles que estão em Deus. Se nós não estivermos em Deus, nós podemos falar muitas coisas de nós mesmos. Então é necessário que quem é de Deus, esteja em Deus. Esteja íntimo dele, para ouvir o seu coração, para ouvir os seus pensamentos e cooperar e ajudar, mesmo sendo minoria. A voz de Deus está conosco. E a voz de Deus nesse tempo presente é que a gente se une com um entendimento claro, buscando assim a presença daquele que morreu na cruz para nos salvar. E nesse momento então, a multidão está do lado do opressor. A multidão está do lado contrário ao bem. A multidão não sabe o que é o bem. A multidão não entende o que é paz, o que é verdade. A multidão não entende o que Cristo é. São poucos os que entendem este momento em que nós estamos passando. Há uma grande multidão causando mal-estar. Há uma grande multidão fazendo que as pessoas ficam, cada vez mais oprimidas, cada vez mais sobrecarregadas. Em vez de nós trazermos uma palavra de paz, uma palavra de amor, uma palavra de segurança, muitas vezes o que nós estamos ouvindo é uma palavra de angústia, de tristeza, que transtorna a mente das pessoas. Por isso, meus amados, neste momento, nós queremos crer que o Espírito do Pai nos traz uma revelação de entendimento para que a gente age ao contrário da multidão, que a gente saia desse ambiente de transtorno e entramos em um ambiente de glória, onde Deus é paz, onde o Espírito Santo traz alegria, onde o Espírito Santo completa a obra em nossas vidas. E havendo-lhe dados muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse em segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e segurou os pés no tronco. Esses homens foram colocados na prisão como malfeitores, como pessoas perigosas. Pense bem, que você para o mundo representa um perigo quando você está com Deus.
porque o mundo jaz no maligno, o mundo não conhece a Deus, o mundo perseguiu Jesus e perseguirão também a nós. Não pense que quem vive o verdadeiro Evangelho está livre de ser perseguido, de não ser entendido. Muitas vezes até dentro da nossa própria casa, a gente não tem entendimento, a gente não recebe isso. Muitas vezes você está sofrendo alguma coisa aí no seu próprio lar. Mas não se desespere, é assim mesmo. É assim que a gente vai vencer, é assim que nós vamos mostrar o amor de Cristo, é assim que nós vamos viver o entendimento da verdade que o Espírito Santo traz para a sua igreja. E perto da meia-noite, Paulo e Silas agora está preso no tronco, e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Versículo 26, e de repente, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Queridos, nós vemos aqui uma intervenção divina, porque também houve aqui na terra uma atitude diferenciada desses dois homens. Estando sendo perseguidos, vivendo uma oposição, uma circunstância desfavorável, eles não agiram de acordo com as circunstâncias. Eles agiram pela fé. Mesmo estando vendo tudo estragado, tudo um verdadeiro caos, em uma prisão suja, imunda, horrível, eles não agiram segundo aquilo que eles estavam vendo. Eles agiram pela fé e fizeram daquele lugar um altar de adoração. A prisão se tornou agora o templo de adorar a Deus. E naquele lugar, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos de louvor e adoração ao Deus eterno, que tão fervorosamente eles faziam isso com tanto amor, que houve um silêncio naquela prisão, um silêncio dos outros presos. Um queria ouvir, outro também queria ouvir, e de repente estava toda aquela prisão impregnada pelo poder de Deus. Toda aquela prisão estava tremendo, abalada pelo poder de Deus. Todos escutavam tão preciosamente os hinos de louvores, a palavra da oração que oravam ao Senhor. E de repente um terremoto abalou os alicerces daquela prisão, e todas as portas fechadas se abriram. Que foi tremendo aquele momento. Foi tão glorioso aquele momento, que o guarda, o carcereiro que estava ali, dormindo no seu aposento, acordou assustado, trêmulo, ao ver que as portas da prisão estavam todas abertas. Irmãos, quando acontece isto, quando acontece este evento de entendimento, de sabedoria da parte de Paulo e Silas, Deus traz um entendimento de revelação para todos aqueles que estão presos ali. Portas são abertas. Sempre que nós temos entendimento, portas se abrem. Talvez você está nesse momento como se estivesse nessa prisão, porque está faltando uma revelação de mente, uma revelação de entendimento vinda pelo Espírito Santo através da palavra. Se Deus nesse momento te traz uma revelação de entendimento através da palavra, portas serão abertas, porque o próprio Cristo diz que Ele é a porta. Ele é a porta. Capítulo 10 de João: eu sou a porta. Se você entrar por mim, você vai achar pastagem, você vai achar bênção. Então muitas vezes nós estamos em um ambiente fechado, sem saber para onde ir, com medo, trêmulo, porque nós não estamos tendo o que Paulo e Silas teve, de orar, de cantar louvores ao Deus eterno. Porque naquele momento o milagre aconteceu, as portas se abriram. Nesta noite, se você acredita, como Paulo e Silas acredita,
você também terá as portas dos seus problemas abertos. Serão abertas o entendimento e virá a sabedoria, porque naquele momento tem só uma pessoa ali que está fora do entendimento, e é o carcereiro. É o único que está em pânico. Enquanto todo mundo está bem, inclusive os presos perigosos se tornaram calmos. Aqueles presos violentos, estupradores, malfeitores, estão todos calmos. Estão todos tranquilos pelo poder da oração e do louvor. Estão todos bem. O único que está apavorado é o carcereiro. O carcereiro está com uma espada na mão, vai tentar contra a sua própria vida, porque foi o único que não escutou, foi o único que não ouviu. Ele estava dormindo no momento que Paulo estava cantando, no momento em que Silas estava orando, o carcereiro dormia no seu aposento e ele não ouviu. Amados, olha bem a diferença. Não é tempo de dormir, meu amado. Não é tempo de estar no seu aposento dormindo. É tempo de abrir os olhos. É tempo de acordar para a missão maior que Deus te deu. É tempo de olhar e saber que você não está aqui por acaso, meu amado. Que você está aqui para cumprir um propósito, de abrir os olhos daqueles que estão adormecidos, de levar a fé a um coração sedento, de levar uma palavra de vida àquele que está morrendo. Abre os teus olhos, Deus está em você. E aquele carcereiro desesperado quer se matar, mas Paulo grita: não te faças mal, porque todos nós estamos aqui, ninguém fugiu. Se acalma, se aquiete. E aquele carcereiro, então, ouvindo a voz de Paulo, acendeu as lâmpadas, acendeu a luz e viu que realmente tinha acontecido um grande milagre naquele lugar. Porque o abalo que houve naquela prisão, os alicerces se moveram, as portas se abriram, mas todos, inclusive os presos mais violentos, estavam todos lá em uma calma tremenda. E o carcereiro entendeu que era o poder de Deus. E ele gritou, que nós lemos aqui, versículo 29. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para ser salvo? E Paulo respondeu, e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E lhes pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa e alegrou de que toda a sua casa havia crido em Deus. Grande milagre. Irmãos, todas as vezes que há uma posição de nós, todas as vezes que nós tomamos uma decisão de nos posicionar em favor da vida, em favor de Deus, em favor da revelação da palavra, haverá um milagre. E este momento não será diferente. Se posicione você e a sua casa. Se posicione você e a sua família em favor da verdade, em favor da fé, em favor da revelação que o Espírito traz à igreja. Tome uma posição, meu amado. Não fique angustiado como este carcereiro estava. Ele teve uma atitude louvável. Ele se levantou. Ele levou Paulo e Silas para fora, quis compreender melhor o que estava acontecendo. Paulo e Silas explicou tudo para ele, que era o poder de Deus que estava acontecendo naquele lugar. E ele então recebeu aquela palavra, aceitando Cristo em sua vida, aceitando Cristo como seu Salvador. Ele foi até a sua casa, pregou para toda a sua casa, toda a sua família, e todos eles, recebendo a fé, foram batizados naquele mesmo momento e receberam Cristo naquela casa, que com certeza a partir de então houve uma transformação total. E nós que já somos transformados, queridos, o que nós precisamos é apenas praticar a fé.
Sem fé é impossível agradar a Deus. Viva da fé que você tem, meu irmão. Deixa Deus consumir esta fé que você tem em favor daqueles que estão ao seu redor. Deixa Deus construir uma vida de paz, de alegria, uma vida que constrói algo novo. Como aconteceu nesta prisão, foi algo novo para todos, algo novo para os presos, algo novo para o carcereiro, mas algo revelador no coração de Paulo e Silas, que com certeza eles saíram dali dizendo: valeu a pena estarmos aqui. Deus não erra, meus queridos, mesmo em circunstâncias contrárias, mesmo em tempos de calamidade, Deus não erra. Ele quer que a gente resplandeça, Ele quer que nós mostramos a nossa luz nas trevas. Ele não quer que nós sejamos abatidos, mas sim que nós levantemos a cabeça, olhemos para o alto, para Ele, autor e consumador da nossa fé, e sabendo que Ele está conosco, nós não temeremos nada. Pode mudar, pode se abalar, mas aquele que está em Cristo jamais será abalado. Vamos renovar a nossa fé neste momento, nesta oração que nós vamos orar juntos. Nós podíamos falar mais alguma coisa, mas está bom aqui. Eu acredito que esse entendimento é um entendimento de transformação para a nossa mente. Vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, eu oro com esta família, eu oro com este irmão, eu oro com esse que neste momento está ouvindo esta palavra e está entendendo que o alicerce da sua vida precisa ser abalado para que algo novo aconteça. Que haja sim, Senhor, um abalo em nossos alicerces e que as portas se abrem para um novo momento, para um novo entendimento, para o novo de Deus. Que o Espírito do Pai possa trazer muita graça para esta família, para esta empresa, para esses negócios, para esse homem, para esta mulher que está desesperado, que está com medo, que está faltando paz, que está faltando alegria, que neste momento o Senhor toca, trazendo cura, Senhor, para o seu corpo, para a sua alma, para o seu espírito. Que haja uma revolução da graça nesse momento, neste lar, nesta família. Que em tudo, Senhor, a Tua mão venha trazer a provisão, venha abrir estas portas, venha clarear o entendimento de cada um deles, que nós possamos seguir, Pai, pelo Teu Espírito, a revelação que nós temos pela Palavra de Deus. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado mais uma vez por este lar, por esta família e por todos que recebem esta palavra pelo amor do Pai. Obrigado em nome de Jesus. Amém.